Após 40 dias e 40 noites de águas ininterruptas, o mundo estava em silêncio. Era um silêncio profundo, quase sagrado, que repousava sobre as águas que cobriam toda a terra. A arca flutuava, sustentada pelo mesmo poder que destruía o antigo mundo. E é nesse cenário de juízo consumado e de esperança suspensa que Gênesis 8, de 1 a 5, fala para nós como o nascer de um novo dia. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. A expressão que se destaca neste versículo é lembrou-se Deus, ou em hebraico, como está escrito lá, Zaká Elohim. Mas é importante saber que esse lembrar não está se referindo a um ato de recordação como nos é comum quando esquecemos de algo. No contexto bíblico, zaká, ou lembrar, significa agir em favor de alguém com base em um convênio que foi previamente estabelecido. Por isso, o lembrar de Deus vem sempre acompanhado de ação redentora. Em outras palavras, Deus não apenas pensou em Noé, ele interveio. O mesmo princípio também foi aplicado quando o Senhor se lembrou de Abraão e libertou Ló. E quando se lembrou de Raquel e lhe abriu a madre. O lembrar de Deus é sempre o prelúdio de um renovo, o início de um novo ciclo de misericórdia. Esse lembrar reflete o caráter imutável dos convênios que firmamos com Deus. O Senhor prometeu a Noé preservar a semente justa. E como ensina o livro de Mórmon, Deus é um Deus de promessas e ele cumpre todas as suas palavras. Assim, a lembrança divina é o cumprimento da fidelidade do convênio, uma ação de graça sobre o justo em meio ao caos. Observe que logo após usar o verbo zacar, ou lembrar, a Escritura registra o movimento, o passar do Espírito. E Deus fez passar um vento sobre a terra. A palavra hebraica usada para movimento é ruach, uma expressão de muitos significados, que dentre tantos também pode significar vento, sopro ou espírito. Este é o mesmo ruach que pairava sobre as águas da criação, lá em Gênesis 1:2. Agora, o mesmo Espírito de Deus é quem sopra suavemente. Desta vez, não para criar o mundo, mas para recriá-lo, para purificá-lo pelo juízo. Esse sopro divino é, portanto, o símbolo da renovação espiritual. A vida que surge do caos, a graça que emerge do julgamento. Assim como foi a terra batizada pelas águas, ela também será purificada pelo fogo. Neste momento, o vento que sopra sobre as águas é o prenúncio desse mesmo ciclo. Batismo e regeneração, tanto no plano físico quanto no espiritual.
Noé, dentro da arca, representa o justo que, sustentado pelo convênio, atravessa as águas do batismo e aguarda pela fé o sopro do Espírito que o conduzirá ao novo começo. Assim como cada santo dos últimos dias é sustentado hoje pelo mesmo Espírito da promessa. O texto sagrado ele prossegue. Fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas escoaram gradualmente de sobre a terra. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. Eu achei muito interessante a descrição que a Escritura faz do movimento das águas. O registro sagrado diz que as águas escoaram gradualmente. Neste contexto, o juízo já havia cessado, mas a restauração não é instantânea. Noé teve de esperar pacientemente, pois o propósito de Deus não era apenas livrá-lo das águas, era também prepará-lo durante esse tempo de espera. A paciência também é uma forma de demonstrar fé, conforme ensina o livro de Mórmon. Quisera mostrar ao mundo que a fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Assim, meu irmão, enquanto o mundo pré-diluviano se desfazia, um homem justo aprendia a confiar no ritmo sagrado do tempo de Deus. Um tempo que, como a natureza, cura, seca e prepara o solo para o novo. Acompanhemos o que o texto sagrado revela. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Atenção, olha, a palavra hebraica para repousou é nuash, da mesma raiz do nome Noé, Noash. Eis o milagre semântico e espiritual. O homem cujo nome significa descanso encontra descanso. O descanso físico da arca sobre o monte reflete o descanso espiritual de Noé no cumprimento do convênio. O Monte Ararat, símbolo da elevação, torna-se um novo Éden, o ponto mais alto do recomeço. Assim como a arca foi levantada sobre as águas, o justo é exaltado sobre o caos do mundo quando ele permanece fiel. Noé, ao repousar sobre o monte, simboliza o Cristo que, após as tempestades da expiação, descansou em glória à direita do Pai. Esse repouso é o mesmo prometido aos justos na eternidade. É o entrar no descanso do Senhor. O descanso de Noé é, portanto, um símbolo do descanso celestial que aguarda os fiéis que atravessam as águas da mortalidade, amparados pelo convênio. O versículo final desta sequência nos diz: e as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Observe o detalhe poético. Os cumes apareceram. Após meses de imersão, a terra começa a revelar seus contornos novamente. O verbo hebraico ra'á, ou aparecer, sugere não apenas uma visão física, mas revelação. É a mesma palavra usada quando Abraão viu o lugar de longe.
Assim, o aparecimento dos montes não é apenas referência geográfica, é profecia também. Deus está mostrando que o tempo da escuridão acabou. É o retorno da luz, é o renascer da esperança. Do mesmo modo, o Senhor promete a seus filhos: o meu arco pus na nuvem, e esse será por sinal do convênio entre mim e a terra. Promete também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao contemplar os cumes que emergem das águas, Noé vê também a promessa cumprida. Da mesma forma que espiritualmente todo discípulo de Cristo experimenta esse momento quando, após longos períodos de provação, começa a enxergar novamente os sinais da mão de Deus em sua vida. Ao finalizar este episódio, nós podemos concluir que em Gênesis 7, de 17 a 24, que foi nosso episódio anterior, até Gênesis 8, de 1 a 5, que é este episódio, o padrão da história é o mesmo da redenção: juízo, silêncio, lembrança, sopro, descanso e revelação. O mundo antigo foi apagado, mas da obediência de um justo, Deus fez nascer uma nova criação. Esse é o mesmo padrão espiritual que rege o plano de salvação. O arrependimento apaga o passado, o convênio sela a promessa e o Espírito sopra sobre a alma, trazendo vida nova. Assim como Noé foi lembrado e libertado, nós também somos lembrados em nossos convênios. O batismo é nossa arca, o Espírito é o vento que nos guia, e Cristo é o monte onde finalmente repousaremos. Pois eis que esta é minha obra e minha glória: levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E quando o Senhor se lembrar de nós, como se lembrou de Noé, o ruído das águas cessará e veremos, enfim, o nascer de um novo mundo sobre os montes da eternidade. Chegamos ao final de mais um episódio. E você, não se esqueça, deixa teu like, compartilha o link deste vídeo, faz um comentário e eu te agradeço muito por ter permanecido até aqui comigo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.